Gente, é muito difícil, você não tem noção o que é essa doença, você não tem noção o que passa na cabeça de um brother, entende? Então assim, se não fosse Deus, se não fosse a misericórdia de Deus, se não fosse a ajuda médica, se não fosse a minha família, se não fosse... Eu passei por uma EQM, que se chama Experiência de Quase Morte, que eu vi minha alma saindo do corpo. Eu fui pro julgamento e aí eu acreditei em Deus, sabe? E Deus me deu uma segunda chance. Não foi fácil, porque passar por aquilo, não só a parte espiritual, de você ver que existe um depois, sabe? E eu vi o espírito da morte vindo buscar minha alma. Como foi essa experiência que você falou de quase morte? O que você viu? Eu tenho muita curiosidade para isso. Você passou por uma experiência que pouquíssimas pessoas na vida passaram. Eu sou muito grata a Deus por isso, sabe, Rafa? Eu realmente estive de frente com a morte. Eu sei que é um propósito isso. Eu sei que Deus permitiu eu passar por isso para contar para as pessoas. Se as pessoas querem acreditar ou não, é entre elas e Deus depois. Mas eu lembro assim que eu tava deitada na maca do hospital. Quando eu entrei em coma, eu lembro que a minha alma descolou. E aí a minha alma, ela era igualzinha ao meu corpo, só que ela era uma fumacinha bem clarinha. Aí eu lembro que eu tentei encaixar de volta, eu não consegui. Aí eu vi minha alma assim no meu corpo, a minha alma levantou. Era igualzinho assim o meu corpo, só que eu tava nua. E ali, quando eu levantei, eu vi os enfermeiros, vi o médico. A tua consciência vai falando o que vai acontecendo, sabe? Você tá morrendo, é como se tivesse uma voz na tua mente, que é você mesmo falando: olha, está acontecendo isso, você está morrendo, você está saindo do seu corpo. Quando eu saí, parou as dores, porque até então eu tava sofrendo muito, tava doendo muito, tava rasgando a minha cara. E eu sabia que eu ia morrer, o sentimento de medo, assim, tava muito presente em mim, tanto que quando a minha mãe, ela entrou comigo, eu tirei as minhas joias, assim, eu disse: mãe, a senha do banco é essa, eu não vou viver. E aí eu dei pra ela as minhas joias. E aí foi assim, eu digo, sabe, Rafa, que Deus é muito misericordioso, porque eu não merecia uma segunda chance. Eu não merecia. E aí quando eu fui pro julgamento, eu vi tudo. Do primeiro dia de vida até o último, as minhas escolhas, eu me julguei. E eu vi que eu era responsável pelas escolhas que eu tinha tomado. E existe uma consequência para isso. Hoje eu entendo que faltava Jesus. Eu estava no tribunal sendo julgada, eu tinha pecados como qualquer pessoa, escolhas erradas. Mas você sabe que a coisa mais forte assim, que me marcou no julgamento foi o olhar altivo que eu tinha. Eu me achava superior às pessoas. Mesmo que eu não fosse, eu me achava, sabe? E de todos esses pecados, porque eu fiz muita coisa horrível e eu me envergonho e me arrependo, mas maltratar as pessoas acho que foi o pior das coisas assim que Deus me mostrou, sabe? E aí eu pedi perdão. Eu disse: Deus, eu acredito, me dá uma segunda chance, deixa eu cuidar do meu filho. Que na hora eu pensei nele, sabe? Se eu morresse ali, o que seria dele? Que imagem ele teria de mim, né? Que mãe que eu fui. Uma mãe que lutou a vida inteira pra ter grana, mas cadê o amor? Cadê o carinho? Cadê a presença? Que valia mais do que o dinheiro. Então, ali, se eu morresse, eu seria uma vergonha pro meu filho, né? E ali eu pedi uma segunda chance e Deus me deu. Aí eu lembro assim que a minha alma voltou pro meu corpo. Quantos anos tinha o teu pequeno quando isso tudo aconteceu? Ele tava acho que com 9, se eu não me engano. Nossa. Ele tá com 16, ele vai fazer 16 agora. Foi em 2014. É a idade do meu filho hoje. E aí, Rafa,
Eu vi a luz de Deus, Eu fico me eu não imaginando. vi Deus, eu vi a luz de Deus, uma luz muito forte, um sentimento maravilhoso, assim, que é uma paz que completa dentro de você. O julgamento era um lugar muito claro, muito branquinho, silencioso, tinha muita paz e era bem branquinho, assim, tudo branquinho, sabe? Eu falo como julgamento, mas não é um julgamento tipo de ter um tribunal, mas é como se fosse só para dar uma referência, porque é difícil explicar, né, a imagem que aconteceu ali, mas era como se eu estivesse num tribunal, aonde Deus seria o juiz, Jesus não estava lá, que seria o meu advogado para me defender, e eu estava ali sendo julgada diante das minhas escolhas erradas, tipo, que porcaria que eu fiz da minha vida, você entende? Eu vi as vezes que eu tava tentando matar o meu corpo com droga, com a prostituição, sabe? Eu vi que eu não tava dando valor pra vida e tinha acabado. Então, quando eu pedi essa segunda chance, ele me deu, eu voltei pro meu corpo, a minha alma encaixou de volta e eu respirei. Nisso, eles me desentubaram. Alguns minutos depois, o espírito da morte veio buscar minha alma. Eu lembro que era uma fumaça muito preta, tipo fumaça de incêndio. Ali foi um trauma pra mim, porque assim, talvez as pessoas, pra identificar isso, seria, sei lá, guardião do inferno, diabo, as pessoas podem colocar esse nome. Eu não sei exatamente o que era, mas era um espírito muito mau que estava pegando a minha alma de dentro do meu corpo, entende? E a minha mãe é evangélica, né? E ela começou a orar ali. Eu sei que foi as orações dela e a misericórdia de Deus que deixaram eu permanecer viva. Então, foi muito difícil pra mim, porque imagina, você passa por tanta coisa na vida, você faz escolhas erradas, você não é nem digno de voltar, você tá de frente com a morte, Deus deixa você voltar, você se culpa, e aí você ter que se perdoar é difícil, sabe? E você não se sente nem digno de uma segunda chance. E era assim que eu me sentia. Então a minha mãe me levou pra igreja e ali eu entrei de cabeça, né? Porque naquele momento eu encontrei um conforto. Eu conheci Jesus de verdade, hoje eu sei quem é Jesus. E ele me curou, sabe? Me curou da depressão, do vício da cocaína. Hoje eu não preciso mais de droga, sabe? Hoje eu tenho paz, hoje eu durmo, eu não tenho mais pesadelo como antes, sabe? Esses 6 anos foi muito bom, passei por muitas lutas, muitas decepções. Mas eu te digo assim que eu agradeço até pelo que é ruim, porque se eu não tivesse vivido tudo isso, eu acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje, entende? Sim. A dor me ensinou a dar valor pro meu filho, pra minha mãe, pra vida, pro ar que eu respiro, sabe? Foram 25 dias na UTI, 18 cirurgias de emergência. Então, assim, meu corpo era tudo pra mim, meu Deus era o meu corpo, né? Mas ali foi bom, porque se eu não tivesse sofrido o que eu sofri, eu não seria a pessoa que eu sou hoje. Porque daí eu comecei a dar valor pra um copo de água, eu dei valor pra ir no banheiro sozinha, sabe? Você ter que usar fralda, você ficar em cima de uma cama de hospital, você depender das pessoas é muito difícil, então... Que Deus me deu o controle da emoção, porque eu tive uma segunda chance. Minha mãe há 30 anos pertence à Igreja Universal. Eu fui apresentada na Igreja Universal quando criança e briguei a vida inteira com ela e com a minha avó, dizendo: aquela igreja de ladrão, fica dando dinheiro para a igreja. E hoje eu estou aqui, na casa de Deus, dizimista fiel, depois de ter sofrido tanto, durante 2 meses, depois de quase morrer. Eu só dei valor à vida depois de passar pela sombra da morte e criar valores. Durante 27 anos da minha vida, eu busquei a felicidade, porque a minha mãe sempre me criou sozinha. Minha mãe me ganhou muito novinha, ela tinha 14 anos, a gente era de família muito pobre. Eu queria o amor do meu pai, eu não tinha. Eu fui abusada sexualmente dos 2 aos 8 anos por um avô de criação. Casei muito cedo porque eu queria uma família. Infelizmente meu casamento não deu certo, durou 6 anos e acabou por infelicidade. Tenho um filho maravilhoso que é minha vida, que Deus hoje, em primeiro lugar, depois a minha mãe e o meu filho.
Vou falar de Jesus, e daí, ó. Sabe por que eu fiz a língua, Felipe? Para enfrentar os religiosos. Eu falei que é para aumentar o meu trabalho. Vai ser bom, vai ser ótimo, porque fica a curiosidade. Então você bifurcou a língua pra... Porque a cobra, o satanás, a serpente, como uma mulher com uma língua bifurcada vai falar de Jesus, toda tatuada. Oh, que blasfêmia! Os fariseus condenaram Jesus, Felipe. Eu quero afrontá-los, entende? Eu quero dizer, sim, vou falar de Jesus. E daí, ó? Eu não tenho Jesus por causa da minha língua? Tá bom. Lá em cima, ele decide. Eu vou falar dele porque ele mandou. Simples, entende? E eu posso te falar, Deus é tão bom comigo, Felipe, que tudo que a igreja me roubou, em um ano Deus me devolveu. Então eu sei que a minha vida é feita de milagres. Eu sobrevivi uma sepse, que é uma infecção generalizada. Hoje faz 7 dias, mas eu ainda tô com um pouco da língua presa, porque eu acabei de tirar os pontos. Mas mais alguns dias já volta ao normal. É que ainda tá inchada, então leva um pouquinho de tempo. Mas hoje, depois que eu tirei os pontos, eu já consigo falar melhor. Mas o recomendável é ficar uns 10 dias mais ou menos, sem forçar muito a língua, porque ela ainda está em processo de cicatrização. Mas tá perfeita já, ó. Agora é esperar mais alguns dias e a dicção fica normal. Só esperar o inchaço diminuir. Hoje faz 7 dias, mas eu ainda tô com um pouco da língua presa, porque eu acabei de tirar os pontos. Mas mais alguns dias já volta ao normal. É que ainda tá inchada. A Andressa Urach fazendo a família Urach se vergonhar. Pequena família no Brasil, aonde as descendências vieram da Alemanha, que são meus avós. Veja o que essa menina está fazendo, usando o sobrenome do Urach, aonde o sobrenome do Urach é muito forte, aonde traz brasão, que todas as nossas famílias encontram com nós, o brasão da família que vieram da Alemanha. Veja que essa menina se produziu com mentira. Hoje ela é o que ela é. Uma vagabunda sem valor, que vem botando de dia a dia a sua fuça em todos os meios de canal, de imprensa, para se produzir tudo por dinheiro. Perdeu a família, perdeu o seu filho. Ela não passa numa vulgar, aonde eu peço o DNA desde agora, que eu não acredito que eu venho colocar uma filha no mundo para envergonhar a família. A Andressa poderia fazer o papelão que ela faz, não tentar estragar a imagem, humilhar a sua família. Eu, como pai, estou aqui declarar para o Brasil e o mundo inteiro que eu não apoio esse tipo de sujeira.